No Saber Direito desta semana, o professor Luciano de Almeida Pereira traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele vai fazer uma introdução à tributação aduaneira, abordar os aspectos material e espacial dos procedimentos, vai tratar das questões relevantes sobre o tema e explicar o que existe nas linhas finais do imposto de importação. Já está no ar a aula 4. Olá, meu nome é Luciano de Almeida Pereira, eu sou advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Tributário, Direito Financeiro e Tributário, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Sou coordenador do curso de pós-graduação em Compliance Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, professor universitário, e estou tratando com vocês aqui o assunto imposto de importação, um imposto que, conquanto seja muito importante, ele é muitas vezes posto de lado, ele não tem atraído tanta atenção dos estudiosos. Eu, particularmente, gosto muito do assunto, então venho dividir meus conhecimentos, não são lá tão grandes, mas nós vamos aqui compartilhar experiências. Tudo bem? Bom, falamos nos blocos anteriores sobre vários assuntos, dentre os quais a entrada do produto no território nacional, que para fins do imposto de importação é a entrada jurídica e não a física. E a entrada jurídica, conforme nós vimos, se opera com a inscrição da declaração de importação no Siscomex. Essa inscrição, esse registro da declaração de importação no Siscomex, que é um conjunto, é um sistema, é uma pleiade de softwares do SESEX, todos eles da CAMEX, inicia um procedimento administrativo procedimental, ato vinculado, que é o lançamento tributário do imposto de importação. Este lançamento tributário é o despacho aduaneiro. Então, quer dizer que quando eu faço o registro da minha declaração de importação no Siscomex, eu tenho o início do despacho aduaneiro, consequentemente eu tenho o início do lançamento tributário e também a consubstanciação do fato gerador, porque é ali que se inicia todo aquele procedimento que nós vimos, aquelas 5 etapas do despacho aduaneiro. Perfeito? E aí então vem a colação uma questão que eu havia dito também no bloco anterior, que diz respeito ao abandono de mercadoria. Muito bem. Bom, uma vez que chega aquela mercadoria, ela se submete ao despacho aduaneiro, tem uma série de quesitos que nós vimos devem ser observados. E aí, então, quando falta algum daqueles quesitos, começa a contar um prazo para que o importador providencie a documentação, para que ele providencie os elementos que são necessários para aquele trâmite administrativo siga adiante. Eu preciso disso. Eu preciso que eu tenha o atendimento a essa legislação em geral, não tarifária, para que as coisas andem a contento, tá certo? Então, é dado um prazo, é concedido este prazo, e se este prazo não for atendido, se aplica o abandono. E com o abandono, isto é, a mercadoria sendo considerada abandonada, eu tenho como consequência, eu tenho acompanhando a pena de perdimento. Portanto, a pena de perdimento é o que me traz, é o que resulta do abandono da mercadoria. Geralmente, eu posso ter as duas situações, ou porque não foi feito o pagamento do tributo, e aí então o sujeito tem ali o seu produto apreendido e fica aguardando um prazo concedido em lei para que você vá lá e faça o pagamento, que é a obrigação tributária, aqui sendo renomeada como barreira tarifária, mas também pode ser em razão do descumprimento de algum requisito documental
obrigação não tarifária. De toda sorte, sendo uma ou sendo outra, não importa. Se eu não as cumprir, se eu não cumprir qualquer uma delas, eu tenho o abandono e, consequentemente, findando o prazo do mesmo, eu tenho a aplicação da pena de perdimento. Muito bem. O decreto 6759 de 2009, no seu artigo 642, traz a seguinte redação: considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado, sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos seguintes prazos. 1. 90 dias. Inciso 2, 45 dias. E inciso 3, 60 dias. Você percebe que eu tenho uma variação. Você percebe que se aplica a pena de perdimento no abandono, conforme nós vimos repisando ao longo do final do bloco anterior e no começo desse. Mas você viu que esse abandono não é dado de forma solta, sem critério. Não, eu tenho requisitos em lei, sempre será em lei. Lei aqui, entendamos, texto de direito positivo, porque a legalidade se refere a texto de direito positivo, não somente a lei. O que se refere à lei é o princípio da estrita legalidade. A prova é essa, eu tenho um decreto, decreto não é lei, senão chamaria lei, não chamaria decreto. Eu tenho um decreto me trazendo os prazos, que, se não atendidos, implicam no abandono e consequente pena de perdimento. Agora, esta variação dos incisos 1, 2 e 3, isto é, 90 dias, 45 dias e 60 dias, consequentemente, se aplicam de acordo com a situação e de acordo com a mercadoria. Então, você tem uma variação de prazo a ser aplicado conforme as situações também encontram variações. E aí, a previsão de uma variação aqui é praticamente impossível de nomear, porque o mundo fenomênico é dinâmico, a gente não consegue dar conta de exemplificar, mas o que você precisa saber é que isso tem uma variação, porque também as situações variam também, tá bom? Bom, um elemento que não pode ser posto de lado, que tem que ser analisado, é o aspecto espacial. Isto é, onde trafega o imposto de importação? Onde o imposto de importação tem o seu âmbito de aplicabilidade, onde ele tem o seu raio de incidência. A isso nós chamamos de aspecto espacial. Trata-se do espaço geográfico onde eu encontro a incidência do imposto de exportação, perceba, tá? Eu já disse isso, mas eu vou repisar por entender conveniente e de grande valia. Quem constrói os desenhos dos estados é o direito. Se você tira uma foto via satélite, você vê um conglomerado de terra. Você, quando está andando de avião, você está chegando, você vê as luzes, isso, aquilo, mas você não vê as divisões. Sabe por quê? Porque é um conglomerado de terra e quem faz aquele desenho do mapa é o direito. A caneta é conduzida pela ordem do direito, que divisa, amor, aqui é São Paulo, aqui é Minas Gerais, aqui é Rio de Janeiro, aqui é Espírito Santo, aqui é Brasília, aqui é Mato Grosso, aqui é não sei o quê, aqui é Argentina, aqui é Peru. Quem faz isso é o direito. Então, quando eu falo de aspecto espacial, eu quero dizer qual é o âmbito, qual é o desenho onde este tributo irá andar, quais são as províncias, quais são os muros que impedem que este imposto de importação, passe para outro território, para outro estado. É onde ele encontra o seu raio de aplicabilidade. É trazido pelo direito, evidentemente, tá certo? E aí eu tenho o seu desenho, conforme nós vimos aqui empregando a nomenclatura, no artigo 1º do Decreto-Lei 37,
de 1966, tá? O decreto primeiro, o artigo 1º do Decreto-Lei 37 de 1966, ele traz que o fato gerador é a entrada da mercadoria em território nacional. Mas como nós já vimos oportunamente, o território aduaneiro equivale ao território nacional. O território aduaneiro se confunde com o território nacional. Então, quando eu estou falando em imposto de importação, e falo de território aduaneiro, eu falo necessariamente de território nacional e vice-versa, tá certo? Não obstante a isso, o decreto 6759 de 2009, que como sabido e consabido por vocês, por vossas senhorias, o seu artigo 72, é o regulamento aduaneiro, né? O artigo 72 diz o seguinte: o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Então, veja, no Decreto-Lei 3766 eu falo entrada no território nacional, mas no regulamento aduaneiro eu falo de entrada no território aduaneiro, que é uma redação até mais acertada. Claro, né? Não podemos condenar o legislador de 1966, porque de lá para cá muita coisa mudou e o linguajar, as expressões vão se acomodando e vão se aperfeiçoando, evidentemente. Então, você percebe até essa subsunção de redação, entendendo claramente que o território nacional equivale ao território aduaneiro e o aspecto, então, espacial está jungido nesta faixa delineada, que é toda a extensão do nosso país, tá? O decreto 6759 ainda, né, de 2009, ainda o decreto 6759, nosso regulamento aduaneiro, no seu artigo 2º, fala o seguinte: o território aduaneiro compreende todo o território nacional, conforme nós já havíamos dito. E aí eu tenho aqui uma questão importante, que é a divisão entre zonas primária e secundária, que nós também já vimos. Só a título de revisão, as zonas primárias são aquelas zonas de entrada no território nacional. Portanto, são os portos, os aeroportos e as divisas, né? Aquelas fronteiras. O território, a zona aduaneira secundária é todo o resto, porque, claro, se o território aduaneiro equivale ao território nacional, passando dessas linhas de entrada, todo o resto há de ser a zona secundária. Isso já foi dito, mas como estamos falando de aspecto espacial, convém reprisar, convém trazer a lume, né, essas questões. Bom, e o aspecto pessoal? Eu não tenho como tratar de um tributo sem dar a devida atenção ao aspecto pessoal. E por que isso? Porque o aspecto pessoal diz respeito à sujeição. Ora, eu não tenho uma relação jurídica, aliás, eu não tenho relação qualquer com um único indivíduo. Toda relação de qualquer natureza, não só jurídica, toda relação de qualquer natureza, para que seja relação, pressupõe pelo menos duas pessoas. Não existe uma relação de uma única pessoa. Então, quer dizer que a relação jurídico-tributária também, no mínimo duas pessoas. E como estamos falando de imposto de importação, que é um tributo, que é um imposto de competência da União, é um imposto federal, os sujeitos serão, portanto, sujeito ativo. A União, porque se a União tem a competência, se ela tem a competência, então é ela o sujeito ativo. É ela quem recebe o quantum de dinheiro pago à guisa de imposto de importação. É ela quem legisla
sobre o imposto de importação, porque quando você recebe a competência tributária, você, ente político, União, Estado, Distrito Federal ou município, ao receber a competência tributária, você recebe a competência tributária plena, o que significa dizer que eu tenho a competência tributária instituidora, que me permite criar e instituir um tributo, e a competência tributária legislativa, que faz com que eu tenha a permissão de legislar sobre aquele tributo que eu criei, que eu instituí. Então, claro, o sujeito ativo é a União. É um imposto de índole federal. Agora, sujeito passivo, isto é, o contribuinte, quem é? Por claro, o importador. Tá certo? Então, o sujeito passivo é o importador e isso não foi algo que nós inventamos. Isso tem que estar na lei. Ah, mas tem que estar na lei? Claro, o princípio da legalidade, até porque eu preciso tracejar os predicados, os adjetivos que a pessoa tem que exibir para ser considerado importador e não ser ninguém ser acometido por uma tributação indevida. Bom, então, se assim o é, o importador se encontra devidamente delineado no artigo 31 do Decreto-Lei 37 de 1966 e também no artigo 104 do Regulamento Aduaneiro, tá certo? Que tem a seguinte redação. O importador, assim considerado, qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Isso aqui são os dizeres do Regulamento Aduaneiro. Qualquer pessoa, e perceba você aqui que ao falar em pessoa, não há qualquer distinção entre pessoa física ou pessoa jurídica. Qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que promover a entrada de produto estrangeiro no território nacional, submeter-se-á esta roupagem de importador, como tal, se afeiçoará à qualidade de contribuinte do imposto de importação e, assim sendo, pagará o imposto de importação. Tudo bem? Mas eu tenho a linha B. A linha B diz o seguinte: também é considerado importador, portanto, sujeito passivo, contribuinte, o destinatário de remessa postal. O destinatário de remessa postal. Internacional identificado pelo respectivo remetente. Então, você que anda fazendo compras aí pela internet, né? Entra naqueles sites atraentes. Quem nunca, né, pessoal? Quem nunca lá olhou aqueles aplicativos, né? Aqueles sites, olha, esse aqui tá barato, se vê atraído, né? Cuidado, hein? Que dependendo do que você fizer, você vai ser tributado. Imposto de importação, tá aqui, ó, a linha B, tá? E também a linha C que diz, olha, o adquirente de mercadoria entreposta. Então, não é qualquer pessoa que é considerado importador. Claro, você vai se afeiçoar a uma dessas hipóteses aqui. O duro é você importar sem se afeiçoar, porque você vai girar e vai cair ou na linha A, B ou C. Trouxe de fora, provavelmente será enquadrado uma dessas hipóteses, se enquadrará na qualidade de importador, não é isso? E pagará imposto de importação. Agora, o que é muito importante é o seguinte, conforme foi notado, eu vou mais uma vez trazer essa reflexão. A lei não fala se pessoa física, se pessoa jurídica, de modo que, se você é pessoa física e importar uma guitarra, por exemplo, você será equiparada a um importador habitual. Ah, mas tudo bem, eu estou trazendo o mesmo produto. Sim, mas há diferença, né? Se eu tenho uma loja de instrumentos musicais, eu posso trazer um lote de 12 guitarras importadas, porque eu estou trazendo para revender. Agora, perceba você que se eu trago para uso pessoal, eu não sou revendedor, eu não vou comercializar. Bom, mas eu sou equiparado a tal e pouco me importa. Mesmo sendo pessoa física, eu vou também ser submetido a pagamento de imposto de importação, porque, de novo, a lei não diferencia qual é a pessoa que se enquadra neste estigma de importador. Tudo bem? Continuemos aqui, então. Regimes aplicáveis às pessoas físicas, porque já que a pessoa física também é importadora,
mesmo sendo equiparada, será que seria isonômico? Será que seria um tratamento equânime trazer a mesma tributação para a pessoa física e para a pessoa jurídica? Não sei, depende do caso. Vamos ver aqui então? Então, nós temos os regimes especiais, temos alguns regimes, mas comecemos pelos regimes especiais, tá? O primeiro regime especial que eu quero trazer é o regime especial comum de importação. Tenho também, aliás, eu vou até destacar alguns aqui, tá? Os regimes especiais eu tenho o RCI, regime comum de importação, eu tenho o RTU, que é o regime de tributação unificada, tá? E eu começo por esses. Então, o primeiro dos regimes que eu vou tratar aqui é o RTE, Regime Geral de Aplicação à Pessoa Física, tá? Que é aplicável a bens de uso pessoal e assim entendamos como conceito de bagagem, perfeito? Este regime encontra a guarida no Decreto 6759 de 2009, portanto, no Regulamento Aduaneiro, no seu artigo 101. Vamos ver o que diz o artigo 101? O artigo 101 diz o seguinte, olha, o regime de tributação especial é o que permite o despacho de bens integrantes de bagagem mediante a exigência tão somente do imposto de importação calculado pela aplicação de alíquota de 50% sobre o valor do bem. Pessoal, é esse tipo de regime que é aplicado para a pessoa física que leva ao equívoco de achar que o fato gerador é a entrada física do produto e de achar que a temporalidade, isto é, o aspecto temporal do imposto de importação, se dá com a entrada física. Não, porque quando você viaja e você traz produtos do exterior, você está trazendo no seu conceito de bagagem. Você vai para os Estados Unidos, você traz lá maquiagens, você traz tênis, camiseta. Vai para a França, você traz gravata, traz vinho, traz champanhe, não sei, cada um traz as coisas que são de seu gosto. E você traz consigo. Veja, é para uso pessoal. Vai entrar na economia interna, vai entrar em definitivo, portanto, é uma importação, né, definitiva, mas eu não posso submetê-la aos mesmos conceitos, ao mesmo rigor de um importador que faz isso com o intuito de aferição de lucro. Não posso, porque eu teria uma anti-isonomia, seria uma tributação pesada para quem vai usar aquilo para uso pessoal, para quem vai utilizar, perdão, a mercadoria para uso pessoal. Tá certo? Então, neste contexto, eu tenho aqui o artigo 101 me dando essa guarida. E qual é a grande diferença? Uma das grandes diferenças. Conforme nós dissemos alhures, quando eu trago, eu sou importador, por exemplo, habitual, eu suponhamos tenho me foge até o nome agora, é uma concessionária de automóveis importados. Eu vivo disso. É com o intuito de aferição de lucro. Então, quando eu trago os carros importados, passando pelo despacho aduaneiro, estando tudo ok, ali a minha documentação, isto é, a minha barreira não tarifária, eu vou agora para a barreira tarifária, isto é, eu vou pagar os tributos. E naquele momento, eu vou pagar o imposto de importação, eu vou pagar o IPI, tá certo? Eu vou pagar o ICMS importação. E por que eu vou pagar o ICMS importação? Porque o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadoria. Assim como no imposto de importação, o que importa para mim aqui não é a circulação física, é a circulação jurídica. A circulação jurídica para fins de ICMS é a troca de titularidade. Então, eu trouxe em meu nome, eu importei, comprei para ali da importadora, né, da empresa alemã, inglesa, depende da concessionária que eu tenho. Bom, está em meu nome. Quando eu vendo para um de vocês, sai do nome da minha empresa, concessionária X, e vai em teu nome. Portanto, trocou a titularidade. Perceba você que eu trago o carro com o intuito de vender. Eu trago o carro importado para vender, a minha intenção é lucro. Então, vai trocar a titularidade. Como vai trocar a titularidade, será feita, então, a circulação. Eu tenho a incidência do ICMS importação,
que tende a acabar agora com a reforma tributária, tá? Então, eu tenho o ICMS, eu tenho o PIS/COFINS, que incide sobre o faturamento, que também tende a acabar com a reforma tributária. Eu tenho a contribuição da Marinha Mercante, eu tenho a taxa do Siscomex e tenho também a taxa do uso do ambiente alfandegário. Só que, quando eu me valho do regime geral aplicado às pessoas pessoas físicas, perdão, o RTE, neste caso aqui listado no artigo 101, eu não tenho incidência do IPI. Eu trago o meu produto, você vai viajar, a sua esposa pede um batom, pede eu ia dizer rouge, mas aí denota a minha idade, né? Acho que é blush, né? Sei lá. Eu não pago IPI, né? O seu filho quer um skate, eu não pago IPI, tá? PIS/COFINS, a contribuição para o PIS e também para a COFINS, são duas contribuições. As pessoas falam junto, nós falamos junto PIS/COFINS, para o desavisado pode parecer a mesma contribuição, mas não. PIS é uma, COFINS é outra, tá? Então, PIS/COFINS, bom, PIS/COFINS também não incide, porque que faturamento que eu estou tendo? Eu não tenho faturamento, é para uso pessoal. É minha esposa que vai usar o batom, sou eu que vou usar o rouge, o blush, é o outro que vai usar o skate, uso pessoal, então não. Tá certo? E também outros elementos que podem repousar sobre outros produtos quando eu tenho uma tributação específica para determinados produtos e situações, conforme nós dissemos nos blocos anteriores, mas claro que o imposto de importação eu terei. Tá? Então, o imposto de importação eu terei, porque, claro, né, eu estou trazendo produto de fora para dentro do território nacional no conceito de bagagem. E aí, então, eu tenho essa tributação. Mas, ainda assim, eu tenho ainda uma faixa de isenção. Existem situações, se eu trouxer dentro do limite estabelecido em lei, mesmo sendo um produto importado, eu tenho uma determinada quantia em que eu posso trazer produtos vindouros do exterior e com isenção. Mesmo tendo produtos que não são nacionais, mesmo se afeiçoando à qualidade de produto importado, mesmo se acoplando àquelas hipóteses de incidência, isto é, ao fato gerador do imposto de importação, eu tenho uma isenção. Tenho uma isenção porque eu estou falando de um regime especial que é para pessoa física. Ela está trazendo para uso pessoal, então estou ali albergado por um escudo protetivo que a lei me traz, que é poder trazer alguns bens em volume, em dinheiro ou em ambos, né? Dinheiro que eu me refiro é valor, que me deixa fora dessa cobrança do imposto de importação. Tudo bem? Muito bem. Agora, veja só, uma coisa que é muito importante aqui, tá? Assim, se eu exceder esta franquia, isto é, se eu excedo aquele limite que a lei me dá como isenção para a pessoa física, bom, posso entrar? Muita gente confunde, eu não vou poder entrar. Você vai poder entrar, é claro que você vai poder entrar, basta pagar. Então as pessoas têm uma falsa ideia, olha, você pode trazer até tanto, viu? Se não trouxer até tanto, você não entra. Não é verdade, não é verdade. Você pode trazer até o dobro se você quiser, só que você paga. Então veja, esse limite existe para a isenção, o que não quer dizer proibir. Gente, não ter isenção não significa proibição, são coisas diferentes. Eu vou poder entrar com entorpecente, isso eu não posso mesmo. Com um armamento, também não posso. Agora, se é produto lícito, posso entrar na linha da isenção e se eu ultrapassar eu posso também. Não pode entrar? Claro que você pode, só que você vai ter que pagar o tributo. Você só está fora da faixa de isenção e aí não tem muito o que fazer. Aliás, não tem muito não, aí não tem nada o que fazer, é só pagar. Aí se eu não pagar, bom, aí você já sabe, né? Vai ser apreendido até você ir lá e pagar. Se você não pagar nas datas trazidas em lei, abandono, pena de perdimento, vai para leilão. Beleza. Mas se você pagar, problema nenhum, ok? Muito bem. Agora veja,
uma coisa que é muito importante aqui. Este regime especial, ele pode ser utilizado a cada 30 dias. Se eu viajo a cada 30 dias para o exterior e eu trago a cada 30 dias produtos, eu posso me utilizar dessa faixa isentiva. Eu não posso me valer da isenção hoje e daqui 15 dias me valer da mesma isenção trazida por esse regime especial. Ah, então quer dizer que eu não posso trazer produtos? De novo, você pode. Você pode viajar hoje, né? Aliás, chegar hoje de viagem, trazer os seus produtos, se valer da isenção, pode viajar daqui a 15 dias e trazer o dobro. Você pode entrar com ele normalmente, só que você vai ter que pagar. Mesmo que você pode, inclusive, trazer o mesmo montante que seria abarcado pela isenção, mas não vai ser. Por quê? Porque você tem que dar pelo menos 30 dias. Então, se eu entrar hoje dentro do limite e daqui 15 dias eu viajar de novo e entrar mesmo assim dentro do limite, eu serei tributado na segunda oportunidade. Por quê? Porque embora eu tenha trazido produtos no limite da isenção, eu não obedeci aquele lapso temporal, eu não obedeci o limite temporal. Então, eu tenho duas questões para observar aqui. A primeira é, eu não posso ultrapassar aqueles limites de volume e de valor trazido pela lei e também não posso ultrapassar o limite temporal. E qual é o objetivo disso? É evitar que tenhamos viajantes profissionais, que teve bastante. O cara vai para Miami, compra tudo barato e traz aqui e vende no CNPJ. Aí ele transfere para o CNPJ dele e vende. O problema é que você acaba se valendo de um regime especial, um regime mais brando, que é específico para as pessoas físicas, para utilizar para as pessoas jurídicas. E aí aquele sujeito que está fazendo da forma correta para a pessoa jurídica, ele sai no prejuízo, porque ele importa mais caro, ele acaba tendo que vender mais caro. Então, para evitar essas situações, é que nós temos esse limite temporal. Eu tenho que fazer, eu posso trazer, mas a cada 30 dias. O que, sendo bem sincero, para mim já dá para trazer, já dá para configurar um viajante profissional. Você vai a cada 30 dias, você consegue todo mês abastecer ali. Ah, mas o volume é pequeno. Mas a depender do que você está trazendo, não traz impeditivo nenhum. Mesmo assim, eu acho um limite temporal curto. Mas aí é uma opinião. E opinião é aquela história, né? É muito particular, tá? Agora, eu tenho uma observação importante para lhe fazer. Eu tenho uma observação importante, que é a questão da bagagem não acompanhada. A bagagem não acompanhada, tá certo? Bagagem não acompanhada é aquela que viaja amparada em um documento chamado conhecimento de carga. Então, veja, é uma bagagem não acompanhada. Ela vem, conforme o próprio nome sugere, sem acompanhamento. Ela vem sozinha, mas ela tem que trazer um documento chamado conhecimento de carga, tá certo? E qual é a principal diferença que nós observamos entre a bagagem não acompanhada e a bagagem acompanhada? Então, vou até repetir para você. Qual a principal diferença que nós observamos entre a bagagem não acompanhada e a bagagem acompanhada? Veja, no caso da bagagem acompanhada, a pessoa tem franquia limite. Por que ela tem franquia limite? Porque é aquela situação em que eu viajo e trago comigo os produtos. Então, a importação vem comigo. É aquela situação em que eu vou para o exterior e trago a bagagem. Então, ela vem acompanhada. Mas há situações em que ela vem desacompanhada porque houve, por exemplo, uma encomenda ou algum conhecido que mora no exterior, eu mando dinheiro para ele e ele me manda o produto via... Hoje em dia são tantas as hipóteses, né, de fazer esses produtos chegarem. E aí, então, quando ele vem, quando ela vem desacompanhada, né, a bagagem não acompanhada, que vem com conhecimento de carga, neste caso, eu não tenho eu não posso me valer dessa isenção. Essa franquia isentiva eu não tenho, de modo que, mesmo que esteja abaixo do volume, tanto
em termos de unidade como de valor, eu serei tributado. Ok? Então, essa é uma importante diferenciação. Tá certo? Bom, cuidemos agora de um outro regime também, pessoa física, que é o RTS. O RTS é um regime que é concebido para abranger remessas... Olha que importante isso. Regime para conceber e abranger remessas internacionais postais ou por encomendas aéreas expressas. Especialmente e essencialmente aquelas compras feitas pela internet, tá? Eu vou falar mais uma vez aqui. Quem nunca, pessoal? Quem de nós nunca fez? Se você está falando para mim que você nunca fez uma compra pela internet, nesse sentido, eu até vou te dar um voto de confiança. Eu vou acreditar em você, mas você é um sujeito raro. Você é um sujeito que tinha que ser estudado, viu? Porque no resto, a maioria das pessoas, eu mesmo, né? E aí, a gente se submete a uma questão aqui, que eu até trouxe como exemplo, que você tem que retirar aquilo no correio. Eu, certa feita, faz uns bons anos, por isso que eu estou perdoado, já até prescreveu o meu mau gosto. Eu fui acometido, não foi por um mau gosto, foi por um péssimo gosto, e eu comprei uma pasta social, mas é uma de alça, mas era uma mala horrorosa, uma coisa assim... E não bastasse isso, bom, muito bem, eu sei que chega, eu estou esperando chegar e não chega aquilo. E um belo dia eu recebo um comunicado para que eu fosse retirar no correio. Bom, fui lá eu retirar no correio. Eu vou tirar no correio, chego lá, eu tenho que pagar o imposto de importação, que ficou mais caro que o que eu comprei. Aí você soma, o que eu paguei mais o imposto, era melhor ter comprado no Brasil, porque não bastasse isso, a mala era horrível, né? E, bom, eu tive um prejuízo considerável se considerar a feiura da mala. A mesma coisa aconteceu quando eu inventei de comprar um sobretudo. Bom, eu sou um sujeito baixo. E aí eu comprei um sobretudo, só que para minha altura eu tenho até um pouco largo, e aí eu tinha que comprar um tamanho que... Bom, conclusão, parecia um negócio, né, que vinha, parecia uma cauda de noiva. Cheguei aqui, eu tive que... Bom, chegou lá no correio, eu tive que buscar no correio. Aí tive que pagar imposto de importação, aí tive que mandar para o alfaiate para diminuir aqui, encurtar ali, apertar, colar. Saiu... Antes eu tivesse comprado 2 aqui. Então, você que gosta dessas peripécias, tome cuidado, porque essas compras internacionais via postal hoje em dia está sendo muito bem tributado, tá certo? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo que eu reputo também bastante importante. Esta modalidade, né, que é o RTS, o regime geral aplicável à pessoa, é um dos regimes gerais aplicados à pessoa física, não pode, não deve ser utilizado com fins comerciais de larga escala. Por quê? Porque ele possui um teto de R$3.000. Se você quer investir R$3.000, você até investe, mas o seu negócio não vai prosperar muito, porque se você investe R$3.000 para vender, por mais que você dobre o valor, você vai ter uma renda, veja, bruta de R$6.000. Aí vai ter a tua tributação, é melhor você optar por outros caminhos. Não vale a pena querer utilizar, porque nem dá. Nem que você queira, você não consegue utilizar deste regime para fazer uma comercialização de larga escala. Tudo bem? Perfeito, então. Bom, uma outra questão aqui que reclama atenção. A base de cálculo desse tributo não é o preço que foi pago para o vendedor. Ah, não? Não. Não é o preço que eu paguei, não foi o preço que eu transferi para o vendedor. Ele é o valor pago mais o valor do transporte, frete e a cobertura securitária. Então, eu devo somar todas essas quantias. Eu devo somar o valor que eu paguei, o valor do frete, o valor do seguro. Quando eu somo tudo isso, é que eu tenho uma base de cálculo sobre a qual farei incidir a alíquota
encontrando a dimensão numérica do tributo. É o aspecto quantitativo que nós vamos ver mais adiante, que é o que me traz o quantum eu devo pagar de tributo. E neste caso aqui, notemos, não é o valor que eu paguei, não. É o valor pago mais o frete, mais o valor securitário. Somo os três e obtenho a base de cálculo. Então, eu somo x mais 2x mais 3x. O resultado desta somatória eu devo multiplicar pelas alíquotas de cada imposto, de cada tributo incidente sobre a importação. E aí eu devo saber, bom, no caso do imposto de importação, eu devo saber quanto eu devo pagar a título deste tributo que nós vimos tratando no decorrer destes blocos, no decorrer deste curso. Tudo bem? Muito bem. Bom, e aí, neste compasso aqui eu tenho, mais uma vez, o decreto 6759 de 2009, no seu artigo 99, trazendo uma importante regra, um importante regramento, tá? Olha aqui que diz o artigo 99. O regime de tributação simplificada é o que permite a classificação genérica para fins de despacho de importação de bens integrantes de remessa postal internacional, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do imposto de importação e isenção do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP importação e da COFINS importação. Ok? Então, nós temos aqui esses elementos que eu considero que são importantes nós reprisarmos. Tudo bem? Temos ainda o regime comum de importação, o RCI. Bom, esse elemento comum de importação, RCI, ele tem alguns requisitos. Ele reclama alguns elementos para que ele seja levado a efeito. E o primeiro deles é a declaração de importação, que é um documento de total importância para o imposto de importação. Então, é com o início da confecção do imposto de importação e o seu devido registro no Siscomex, dando início ao despacho aduaneiro, conforme já vimos algumas vezes, é que eu tenho o início do regime comum de importação. É a primeira etapa, a etapa mais importante talvez, porque seja a iniciática, de modo que sem ela eu não consigo dar continuidade à minha importação. Então, eu preciso da declaração de importação. Sem ela, não adianta eu vir com um contrato. O contrato que fora travado entre o importador e o exportador tem índole comercial, tem índole de direito internacional privado, e ele tem sua importância, evidentemente, para o mundo jurídico, mas lá no direito internacional privado. Para nós aqui, não é um documento hábil, não é um documento que sirva para que nós tragamos os efeitos e que nós possamos, então, dar os andamentos de agora em diante. Não, eu preciso da minha declaração de importação, que será feita a partir dali, porque são nesses documentos, nessa negociata que eu vou retirar os elementos necessários para a feitura da declaração de importação. Feita a minha declaração de importação, eu efetivo o registro da mesma no Siscomex, e aí então, conforme já dissemos, marco uma série de questões. O fato gerador, a temporalidade, inicio o despacho aduaneiro, de modo que a ADI, né, Declaração de Importação, é o primeiro e talvez o mais importante, repito, por quanto iniciático, elemento aqui para o regime comum de importação. Tá? Mas, não obstante a isso, nós temos também o registro no radar, que é um outro regime que funciona junto à Receita. É um regime também especial e todo importador tem o radar. Ele tem lá seus selos, suas formalidades que são muito próprias, né? E é uma coisa tão importante que não é todo mundo que tem acesso ao radar, não é algo assim indiscriminado. O radar é uma coisa séria de ser tratada. Eu preciso ter o meu radar, sem o meu radar eu não consigo importar. É um elemento sem o qual eu vou ter bastante problema
na importação. A falta de radar pode, inclusive, implicar na apreensão da mercadoria, resultando no posterior abandono, resultando na pena de perdimento. Então, o radar é um elemento sem o qual eu não consigo dar continuidade. E terminando este regime comum de importação, eu tenho ainda as operações de câmbio, nos quais, que foram os fios condutores desta importação. Então, essa transmutação cambial, que nós sabemos é muito volátil. Então, eu tenho 3 elementos fundamentais para a questão da importação e, claro, todas elas acompanhando a tributação, todas elas acompanhando o imposto de importação. Então, eu tenho a minha declaração de importação, eu tenho o radar e eu tenho também o câmbio. Não é? Depois disso é que eu passo pelo despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro, que conforme nós vimos, faz 5 etapas. O despacho aduaneiro ele começa com a inscrição da declaração de importação no Siscomex, e aí, recebendo toda aquela documentação, porque ele vem junto com o contrato, não só com o contrato, mas todos os documentos que envolvem aquela tratativa de índole internacional devem acompanhar o produto, e é recebido pela autoridade aduaneira, que é uma autoridade fazendária, que vai começar a fazer a parametrização para verificar se código, se o produto, se a quantidade se afinam. Porque pense você, eu posso colocar lá relógio e eu coloco ali o código do relógio, mas relógio, eu tenho relógio de parede, eu tenho relógio de pulso, eu tenho despertador, eu tenho smartwatch, que é um outro tipo de relógio, porque ele conecta ao celular, ele conecta à sua casa, ele conecta ao seu carro, conecta, né, a um monte de coisa. Eu tenho relógio de carro, que você pode colocar no painel do seu carro. Quer dizer, relógio, você tem uma infinidade. Só que cada um deles tem suas características, logo cada um deles também tem seu código. Então, eu para saber, e veja, lógico, que a tratativa de tributação muda. Porque um relógio masculino, por exemplo, é uma joia. É a joia do homem. O homem não compra colar, né? Alguns compram corrente, mas colar, brinco. Homem usa brinco também, mas estou querendo dizer que não é uma joia. Homem usa mais joia, relógio, né? E aí, precisa de convir comigo, que é diferente, né? Você tem ali, então, uma tributação diferente para um relógio de pulso, uma marca importada caríssima, de um rádio-relógio, por exemplo, um relógio despertador, um relógio que vai no painel de um carro simples, um carro considerado básico, se é que tem algum hoje em dia. Então, eu tenho que tomar cuidado na parametrização para que eu não erre no código e eu não acabe cobrando menos de quem eu tenho que cobrar mais. Faziam muito isso quando era manual, era muito comum. As pessoas apreendiam relógios caros, trocavam por relógios, por exemplo, de pilha, né, relógio despertador, e vendiam um relógio importado bom por preço ínfimo, era bom para quem comprava, e os caras ganhavam dinheiro por fora, ilícito, obviamente, crime, obviamente, mas acontecia muito. Então, por isso que eu preciso da parametrização. Aí, depois disso, eu tenho a conferência da documentação, porque, veja, tudo bem, tem a parametrização aqui, está dizendo que é relógio de pulso, mas será que é o mesmo relógio de pulso? Será que é relógio de pulso ou é o smartwatch? Preciso ver. E aí, depois eu vou ver com a parametrização a documentação. Eu vou começar ali a olhar essa documentação para ver se tudo realmente conduz a uma verdade, se tudo aquilo realmente se afina ao que está sendo apregoado ali para mim, e estando tudo ok, eu dou aquela versão final, olha, analisei. Quando eu termino esta análise, bom, aí sim eu tenho o desfecho desse ato administrativo vinculado procedimental, despacho aduaneiro, com o desembaraço aduaneiro. Repito, embora já dito oportunamente, que o desembaraço aduaneiro não é despacho aduaneiro. Não são sinônimos, não. O desembaraço aduaneiro é a última das etapas que nós enfrentamos no despacho aduaneiro. E aí, então, quando eu termino o meu despacho aduaneiro, ali, lembrando que eu me utilizei da declaração de importação, que eu usei o radar, e que eu utilizei, que eu respeitei todas as regras de câmbio, bom, aí sim eu tenho então ali pronto o meu regime comum de importação. É isso que eu tenho, ok?
Sendo assim, então, vamos partir para o nosso quiz. Então, acompanhando o nosso quiz aqui, eu tenho questões que são importantes para nós aqui. Eu tenho questões que nos fazem refletir, né? E, portanto, são questões que, veja, complementam o raciocínio. Ah, eu vi isso aqui na aula, direto ou indiretamente, né? A gente tem que pensar de forma um pouco, digamos assim, panorâmica. Isso ajuda bastante. Então, temos aqui, assinale a opção que corresponde ao tributo que deve ser contemplado no cálculo do custo da matéria-prima utilizada no processo produtivo de uma empresa industrial, cujo produto será posto à venda aos seus clientes quando do término da sua fabricação. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho na alternativa A, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, não cumulativo. Alternativa B, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS. Tenho também a alternativa C, o imposto de importação, e tenho a alternativa D, imposto sobre produtos industrializados, IPI. E aí, você que é um sujeito versado no assunto, é um jurista, está preparado, acompanha o Saber Direito, não só direito tributário não, mas você acompanha todos os programas. O que é que você marcaria? Você que vem acompanhando todas essas aulas ao longo desses anos, claro que você marcaria a alternativa C. Então aqui, assinar a opção correta que corresponde ao tributo que deve ser contemplado no cálculo do custo de matéria-prima utilizando no processo produtivo de uma empresa industrial, cujo produto será posto à venda aos seus clientes quando do término da sua fabricação, imposto de importação. Tudo bem? Vamos para o segundo quiz? Aqui uma pergunta importante, uma pergunta que reclama reflexão. A norma constitucional, segundo a qual é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, não se aplica, exceto a alternativa A, imposto de importação. Alternativa B, imposto sobre produtos industrializados. Alternativa C, imposto de renda. E alternativa D, empréstimo compulsório de investimento público de relevante interesse nacional. Bom, e aí você? Você que acompanha as aulas, aliás, essa pergunta aqui eu fiz numa prova, hein, para uns alunos meus de graduação, exatamente esta questão. Eu trouxe essa questão para eles. Eles sabem responder e você também sabe de certo responder essa questão. Qual será a resposta correta aqui? Vamos lá, alternativa A. A norma constitucional segundo a qual é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou, não se aplica, exceto ao imposto de importação, porque ele excepciona o princípio da anterioridade conforme oportunamente dito. Tudo bem? Vamos então para o terceiro quiz. Tendo em vista a repartição das receitas tributárias, assinale a opção que indica um imposto cuja receita se mantém integralmente com o ente competente para a sua instituição. Pergunta importante, uma pergunta que reclama uma reflexão bem acurada. Alternativa A, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O imposto sobre a renda, IR, né? Alternativa B, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Alternativa C, o imposto de importação. E alternativa D, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Muito bem, este quiz aqui, conforme você pode notar, você que estudou, você que tem bastante noção, já tem acompanhado os cursos aqui,
sabe que a alternativa a ser marcada aqui é a alternativa C. Então, tendo em vista a repartição das receitas tributárias, assinale a opção que indica o imposto cuja receita se mantém integralmente com o ente competente para a sua instituição, isto é, o imposto de importação. Então, você, tendo aí essa reflexão com os quizzes que nós trouxemos, mais as aulas que são ministradas, você começa a estar preparado para enfrentar as questões do imposto de importação. Pois bem, então nós tratamos de questões importantes aqui, tratamos dos aspectos temporal, aspecto espacial, falamos do sujeito passivo, sujeito ativo e falamos dos regimes de importação. Muito importante, mas não acabamos. Ainda temos assuntos que são interessantes, que são importantes e por isso eu lhes convido a continuar conosco para que no próximo bloco possamos então dar o desfecho ao nosso curso do Imposto de Importação. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.